À medida que a vida se esvaía do corpo de Jesus, a própria terra tremia em resposta, convulsionando com o peso do momento. O chão se abriu e as rochas se partiram como se lamentassem a passagem do Filho de Deus. Era como se a própria criação não pudesse suportar o peso de um sacrifício divino tão grandioso. Então, em um espetáculo miraculoso de poder, os túmulos dos justos foram arremessados abertos. Santos de tempos passados que há muito jaziam na morte, foram ressuscitados e caminharam entre os vivos. Você consegue imaginar o espanto, a maravilha, enquanto essas amadas figuras do passado emergiam mais uma vez à luz do dia? Sua ressurreição não foi apenas um evento físico, mas um testemunho profundo da vitória sobre a morte que o sacrifício de Jesus na cruz alcançou. Eles foram os primeiros frutos de um novo amanhecer, um prenúncio da vida eterna que aguardava todos os crentes através do triunfo de Cristo sobre a sepultura. No entanto, mesmo neste momento de ressurreição miraculosa, a plenitude da esperança ainda estava por vir. Não foi até depois que Jesus mesmo ressuscitou dos mortos que esses santos ressuscitados entraram em Jerusalém, aparecendo para muitos como um testemunho vivo do poder da redenção. Este evento monumental entrelaçado na trama da história fala ao poder transformador da morte e ressurreição de Jesus. É um lembrete de que, através de Cristo, a morte foi vencida e uma nova era de vida eterna despontou para todos que creem. Enquanto Jesus pendia na cruz, seus gritos agonizantes ecoavam pelo ar, mas os corações dos homens permaneciam imóveis. Foram as rochas que responderam, se partindo em reconhecimento solene da magnitude do momento. Que comovente é pensar que até mesmo a própria terra parecia entender o peso do sacrifício de Jesus, enquanto os corações daqueles por quem ele sofreu permaneciam endurecidos. O relato de Mateus pinta uma imagem vívida deste evento extraordinário, onde o poder da nova vida irrompeu com tanta intensidade que trouxe de volta alguns dos justos que haviam falecido. É um testemunho da força avassaladora da ressurreição de Jesus, rompendo as barreiras entre a vida e a morte, entre o céu e a terra. E então, no templo, quando Jesus expirou, o véu que separava o Santo dos Santos do restante do santuário foi rasgado em dois. Foi um símbolo dramático da mudança profunda trazida pelo sacrifício de Cristo. Não mais estávamos separados de Deus pelas amarras do pecado. Através de Jesus, o caminho para o Pai foi escancarado. A rasgadura do véu simboliza a rasgadura da carne de Jesus por nós, o sacrifício supremo que estreita a lacuna entre humanidade e divindade. É um lembrete de que, através de Cristo, podemos nos aproximar ousadamente do trono da graça, sabendo que nossos pecados foram expiados e que somos bem-vindos à presença de Deus de braços abertos. Nesses momentos de tumulto sísmico, tanto no mundo natural quanto no espiritual, somos confrontados com o amor avassalador de Deus, derramado por nós na cruz. É um amor que ultrapassa todo entendimento, um amor que derruba barreiras e nos convida a um relacionamento mais profundo com nosso Criador. Enquanto Jesus expirava na cruz, o véu de separação espesso e pesado foi rasgado de cima a baixo. Foi um símbolo profundo do acesso que agora temos a Deus através de Cristo, nosso sumo sacerdote que preside os tribunais celestiais. Naquele momento, a barreira entre humanidade e divindade foi despedaçada, concedendo-nos o privilégio de nos aproximarmos ousadamente do trono da graça e receber misericórdia e graça no momento de nossa necessidade. E enquanto a terra tremia com tremores maciços e a escuridão descia sobre a terra, era como se a própria criação lamentasse a passagem do Filho de Deus. A escuridão, densa e palpável, envolveu o mundo em um sudário sombrio, cumprindo as palavras do profeta Amós. No meio dessa escuridão sobrenatural, os túmulos dos santos foram abertos, e eles caminharam entre os vivos na cidade santa de Jerusalém. Foi um testemunho miraculoso do poder da ressurreição de Cristo, um vislumbre da vitória sobre a morte que espera todos os que creem.
Até mesmo os corações endurecidos daqueles que supervisionaram a execução de Jesus foram tocados pelo assombro e pelo medo ao testemunharem os eventos extraordinários se desenrolando diante deles. O centurião, encarregado de manter a ordem, não pôde negar a presença divina que contemplava, declarando: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Nesses momentos de escuridão profunda e tumulto sísmico, somos confrontados com a realidade inegável do amor sacrificial de Cristo. É um amor que derruba barreiras, vence a morte e nos convida a um relacionamento de graça e misericórdia com nosso Criador. No caos da crucificação de Jesus, em meio aos gritos da multidão e à agonia dos condenados, estava um centurião romano, uma figura de autoridade e disciplina. Seu coração, embora protegido por anos de dever, não poderia permanecer intocado pelos eventos extraordinários que se desenrolavam diante dele. Este centurião, um veterano experiente que havia supervisionado inúmeras execuções, encontrou-se em uma encruzilhada de realização. Ao contemplar Jesus pendurado na cruz, machucado e quebrado, uma centelha de reconhecimento se acendeu dentro dele. Este não era um criminoso comum, este era o Filho de Deus. Naquele momento, uma torrente de emoções conflitantes inundou o coração do centurião. Ele lutava com o peso de seu papel na crucificação de um homem inocente, uma realização que perfurava a fachada endurecida de sua determinação de soldado. Não eram as dúvidas sussurradas de um recruta tímido, mas as conclusões solenes de um homem que havia enfrentado a morte de frente, vez após vez. Apesar da condenação dos líderes religiosos e do decreto de seus superiores, o centurião não podia negar a verdade que estava diante dele. A dignidade de Jesus diante da injustiça, sua misericórdia para com aqueles que o perseguiram, falavam volumes para a alma do centurião. Ele testemunhou o perdão de Jesus, mesmo enquanto a multidão zombava e o escarnecia. No meio do caos e da crueldade, as palavras de Jesus ecoaram na consciência do centurião: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Era um pedido de misericórdia que abarcava não apenas a multidão, mas também os soldados que executaram sua crucificação, incluindo o próprio centurião. Naquele momento de revelação, o coração do centurião foi tocado com um reconhecimento da presença divina no meio do sofrimento humano. Foi um encontro transformador que mudaria para sempre o rumo de sua vida, enquanto ele ficava face a face com a verdade inegável da identidade de Jesus como o Filho de Deus. Com zombaria amarga, as vozes daqueles ao redor da cruz provocavam Jesus, desafiando-o a provar sua realeza, salvando a si mesmo. Mesmo enquanto jogavam dados por seus pertences, Jesus permanecia focado não em sua própria fuga, mas no perdão daqueles que o perseguiram. Que profunda declaração de amor em meio a tanta crueldade! Enquanto o caos da crucificação de Jesus se desenrolava, o centurião, endurecido por anos de batalha, se viu confrontado com uma cena diferente de tudo que já havia testemunhado antes. A terra tremia e a escuridão cobria a terra, despertando nele um medo que ele nunca conhecera. Era como se a própria essência da criação respondesse à agonia daquele que crucificavam. Naquele momento, o coração do centurião foi movido. Sua alma abalada até o âmago pelo poder da cruz e pelo amor nela demonstrado. Aos pés da cruz, onde o solo é nivelado para todos, ele reconheceu a verdade. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Foi uma revelação que transcendeu o medo e o transformou da morte para a vida. O encontro com Jesus deixou uma marca indelével na vida do centurião, despertando nele uma paixão por conhecer aquele que o amara tão profundamente. Se a tradição de sua conversão e martírio é verdadeira ou não, uma coisa permanece certa: a verdade do sacrifício de Jesus tem uma maneira de se agarrar ao coração, mudando vidas de maneiras que não podemos compreender. A morte de Jesus não foi apenas um ato de obediência ao Pai, mas uma demonstração profunda de amor pela humanidade. Ele sofreu voluntariamente como nosso substituto, oferecendo-nos a chance de experimentar a verdadeira vida através de seu sacrifício.
Agora é nossa vez de responder ao seu amor, de abraçar o presente da salvação que ele oferece com corações abertos e vidas transformadas. Ao refletirmos sobre os eventos angustiantes da crucificação de Jesus, é natural sentir um senso de reverência e admiração pelo profundo sacrifício que se desdobrou. Apesar da agonia e da escuridão que envolveram a terra, encontramos consolo na realização de que, mesmo em meio ao terror, o amoroso plano de redenção de Deus estava sendo cumprido. Alguns podem descartar esses eventos como meros mitos ou contos teológicos, mas para aqueles que creem, eles permanecem como poderosos testemunhos dos trabalhos milagrosos de Deus na história humana. Cada detalhe, desde a terra tremendo até o véu rasgado, testemunha a natureza extraordinária do amor de Cristo e a verdade do Evangelho. Se essas revelações tocaram seu coração e mexeram com sua alma, humildemente peço o seu apoio através da assinatura. Juntos, podemos continuar a explorar as profundezas do amor de Deus e expandir nossa compreensão de seu poder transformador. Obrigado por estar aqui e que as bênçãos de Deus estejam sempre sobre você.